Bora lá, minha gente. Vou começar aqui falando do meu mapa da prova UFAM. Então, você que vai fazer PSC UFAM, não pode deixar de assistir essa live. Depois eu vou deixar ela salva, vou cortar ela aqui direitinho, né, para vocês assistirem. Mas vamos lá, preciso falar do mapa da prova UFAM 2023. Então, o que acontece? Quando eu falo de banca UFAM, eu estou falando de uma prova, gente, que é muito rígida em vários aspectos. Ela é rígida no sentido é, da parte linguística da prova de redação, que vocês já sabem que a UFAM gosta de vocabulário bonito, a UFAM gosta de receber o aluno, sabe? Aquele aluno que não tem medo de se expor na prova, que não tem medo de arriscar, que faz construções, né? A UFAM gosta de aluno que vai lá e faz construções sintáticas mais complexas. Nós temos o exemplo aqui também, né, do Ivens, né? O Ivens, nosso ex-aluno, que todo mundo conhece ele, porque ele teve mais de 30 aprovações em vestibulares. Quando ele foi fazer a UFAM, gente, a UFAM foi justamente a prova assim, feita para ele. Por quê? Porque nas outras provas, né, como ele tem um nível mais alto de conhecimento gramatical, linguístico, então o que acontece? Nas provas do Enem da Unesp, a nota dele ficava mais baixa. Por quê? Porque são duas provas que não são tão exigentes com a gramática, com a linguística, com o vocabulário. E aí, o Ivens vai lá para a UFAM. E a UFAM, como ela é muito exigente com isso, e ele era muito bom em gramática, então o que aconteceu? Ele se destacou, ele fez nota 8 de 9, né, gente? É um resultado muito bom para a prova da UFAM. Então vamos lá. Aqui tá um calor danado. Eu tentando respirar nesse calor, mas vamos lá. Olha só. Separei aqui os temas que podem cair tanto na UFAM quanto nas provas agora do primeiro semestre, tá? Então, nós temos aí alguns vestibulares do Unesp, alguns vestibulares que podem acontecer também em outros estados, né? E prova de concurso também. Então, nós temos aqui um parâmetro de temas, gente, que está muito assim na cara. Vou começar aqui pelo comportamento pós-pandemia. A gente ainda está no comportamento pós-pandemia, gente. O tema não se esgotou por completo. Por quê? Porque, embora tenha passado essa sensação de pandemia, a sensação do lockdown, a sensação de, ai, nossa, não já foi, isso daí ficou em outro tempo. A gente já acabou de curtir o carnaval. Mas nós ainda estamos analisando, né, como cidadãos, a gente ainda está analisando qual foi o legado dessa pandemia. E aí, gente, ao mesmo tempo em que nós vimos lá em Manaus a sociedade civil organizada, se empenhada, sabe, em ajudar uns aos outros, arrecadar oxigênio, sabe? Agora nós temos um parâmetro um pouquinho diferente, que é o quê? Nós tivemos uma tragédia lá em São Paulo, né, no litoral norte de São Paulo. Nós tivemos uma tragédia em São Sebastião, que teve o maior volume de chuvas da história do Brasil. Nunca foi registrado algo parecido. E aí, gente, em meio a essa tragédia, né, muitas famílias, muitas pessoas perderam tudo, sem água, sem nada. Nós tínhamos pessoas comercializando, gente, água potável, o litro da água potável, né, da água mineral, por R$ 93. E aí a gente entra no questionamento da humanidade em situações de tragédia. Em que momento a gente chegou? A gente passou por uma pandemia e parece que a gente não aprendeu nada com a tal da pandemia, porque veio uma tragédia lá em São Sebastião e a gente está vendendo água para quem não tem água a R$ 93 o litro. Então, imagina só. Você começa a questionar, gente, o seguinte, o ser humano não aprende nada mesmo, né? A gente realmente continua agindo como se tivesse tudo
as mil maravilhas e, vou continuar explorando o coleguinha aqui do lado que tá tudo certo. Então, eu entro nessa lógica capitalista o tempo inteiro, até em momentos, gente, muito tristes, em momentos em que a nossa humanidade tinha que falar mais alto. O que está acontecendo com o planeta? Gente, vocês sabem que a UFAM gosta de tema subjetivo, né? E vocês viram como foi a última prova da UFAM, né, meus amores? Aquela prova esquisita, aquela prova que foi quase escreva sobre suas férias. Foi tipo isso. Todo mundo presenciou como aquele tema de redação da UFAM foi estranho. Ninguém... Cara, eu amo Sapiens. Quem queria um tema como esse na UFAM? Ninguém. Então, eu tenho um teminha aqui que eu acho que a UFAM pode trazer. É o que está acontecendo com o planeta. E aí ela pode chegar lá na prova e te pedir para falar sobre qualquer tema, qualquer aspecto, tá? Qualquer eixo sobre o que está acontecendo com o planeta. Isso significa o quê? Que você pode pegar o que está acontecendo com o planeta e falar sobre a questão ambiental. O que está acontecendo com o planeta e você pode falar justamente sobre essa questão do comportamento das pessoas em tragédia. Porque vocês lembram que na prova da UFAM do PSI, eles trouxeram justamente isso, várias sugestões, e o aluno que tinha que escolher o que ele ia falar. Então, imagina só se a UFAM entra nessa moda de fazer isso em toda prova. Gente, socorro, a gente vai surtar. Mas é o que pode acontecer, né? Então, vamos lá. O que está acontecendo com o planeta? Para você trazer uma análise sobre isso, eu preciso te dizer o seguinte: não se emociona com o tema, meu filho. Você vai somente para a sua prova, você só vai para a prova para resolver um problema. Então, chegou lá na sua prova e ele disse assim, o conceito de humanidade em situações de tragédia. Então, você vai falar do quê? Você vai dar exemplos, né, do que aconteceu em São Sebastião, você vai dar exemplo do que aconteceu durante a pandemia em Manaus, na falta de oxigênio. Você vai ali resolvendo com exemplos. Eu não quero que você fique lá travado, pensando assim, não sei que tema é esse, meu Deus, por que a UFAM escolheu? A UFAM escolheu porque é a UFAM que organiza a prova. Ela que manda. Não é porque você não sabe escrever sobre o tema que você vai ficar chorando engano na prova. Então, a banca, ela escolhe o que ela quiser. Você tá lá para cumprir, né, com o edital. Mas, Mel, isso não é justo, não, 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 não. Gente, a banca, ela não vai fazer nada que não esteja no edital, amparado pelo edital. Então, aquela prova foi esquisita, mas estava amparada pelo edital. Não adianta você chorar. Você vai ter que chegar lá e vai ter que resolver. Como nós tivemos alunos, inclusive a Lauren Brandão, foi muito bem na redação do PSC, e ela mesma falou assim, nossa, eu esperava que eu fosse melhor, só que aquela prova foi muito esquisita. Mas prestem atenção, como ela foi habilidosa. Né? Ela teve uma ótima nota no PSC, e num tema super esquisito, mas por quê? Porque ela foi focada. Vamos passar para os próximos temas aqui, porque eu quero já mostrando para vocês algumas coisas que eu acho que podem vir nas provas, tanto do PSC, quanto nas provas VUNESP do primeiro semestre, tá? Atenção a galera que vai fazer prova VUNESP também, tá? Então, vamos lá. Ambição e meio ambiente. Esgotou, Mel, esse tema? Eu acho que esgotou. Porque ano passado, gente, todos os temas de vestibulares foram dentro da temática de meio ambiente. Mas é possível que a UFAM aplique mais um tema ambiental. Por quê? Porque, gente, a UFAM é a Federal do Amazonas. Ela tem a obrigação de lutar pelo que é dela. Então, se ela quiser passar os próximos 5 anos aplicando só tema ambiental, ela vai fazer isso, porque é ela que manda. Então, eu não vou ser soberba de dizer para você, eu acho que não cai. Porque não vai, não vai, não vai, não vou nem dar esse tema. Eu vou dar esse tema sim, porque vai que cai, né? Então, vamos lá. Tragédias ambientais. Pode vir dentro desse eixo de tragédias ambientais, que vocês sabem que estão sendo recorrentes. Então, você vai fazer o quê se vier uma temática de tragédia ambiental? Você vai justamente questionar
o que está causando essa tragédia ambiental. Você vai questionar que a ambição das pessoas, gente, lembrando, a UFAM gosta de tema subjetivo. Se ela te perguntar sobre ambição, você vai ter que falar, vai ter que dissertar sobre isso. Mel, então peraí, se vier uma temática sobre ambição, eu posso falar de meio ambiente? Pode. Porque nós não temos diversas tragédias acontecendo por causa da ambição do homem, porque, gente, as tragédias lá de Brumadinho, de Mariana, o que que era aquilo? Ambição. Eram lugares que são lugares, gente, que são explorados pelas mineradoras, que não tem mais condições de explorar aquele lugar ali, porque já está tudo esburacado. E eles continuam explorando, continuam desafiando os limites da natureza. Então, tudo isso acontece por quê? Ambição, gente. As pessoas querem lucrar em cima da natureza. Só que, gente, morre mais de 200 pessoas aí fácil numa tragédia como essa. Na tragédia de São Sebastião, por exemplo, que foi num local tão pequeno, mas foi um volume de chuvas absurdo, tiveram muitos mortos, desaparecidos, várias casas perdidas. Então, você vai falar de ambição, pode falar de meio ambiente também. Tragédia ambiental acontece por conta da ambição. Alternativas de consumo sustentável também é a temática perfeita, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui, gente, uma situação de consumo. O nosso consumo, a tendência é só aumentar, porque a gente tem as redes sociais, nós temos novos postos de trabalho sendo criados para o consumo, como é o caso, novas profissões, por exemplo, digital influencer. O que é o influenciador digital? O influenciador digital nada mais é do que uma pessoa que te incentiva a consumir. Então, o consumo, gente, ele não vai diminuir, pelo contrário. Só que eu preciso de um consumo que seja sustentável, eu preciso de alternativas, já que eu não consigo fazer as pessoas pararem de consumir. Então, esse aqui é um ponto que eu acho que, se vier tema ambiental, vem nesse eixo aqui, gente, sabe? Que foi um eixo que ainda não foi explorado de forma adequada, entende? Eu acho que ainda não foi explorado totalmente. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Gente, as ODS, elas têm uma meta aí de até 2023, 2024, a gente precisa bater algumas metas, né? 17 objetivos nós temos aí para enfrentar. É um acordo internacional entre vários países e o Brasil, gente, está totalmente atrasado. Porque parte desses desenvolvimentos, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, abordam o quê? O combate à fome, o combate à desigualdade de gênero, à desigualdade social, a questão ambiental de alternativas de consumo sustentável. Cara, tudo isso é o objetivo de desenvolvimento sustentável. A gente bateu algum deles? Nenhum ainda. A gente, pelo contrário, a gente retrocedeu em muitos deles. A proteção à mulher e à criança, por exemplo. Gente, eu tô apaixonando muito desse tema também, gente. Vulnerabilidade infantil, eu acho que pode cair muito nas provas 2023. Inclusive, já estou até com a aula engatilhada para gravar para vocês sobre vulnerabilidade infantil. Nós tínhamos essa aula gravada, só que, como a mamãe aqui é muito sensível para esse tema, aí meio que eu dei uma choradinha assim no meio da aula, que eu fiquei meio emocionadinha. E aí eu fiquei com um cadinho de vergonha e eu tirei o vídeo, não vou gravar de novo, dessa vez eu vou ficar respirar fundo, vai dar tudo certo, tá? Aí eu tirei por causa disso. Também porque a imagem não tava lá essas coisas, mas agora vai ficar show. Então, o que acontece? Vou gravar essa aula aí de vulnerabilidade infantil, porque eu acho que pode cair muito nas temáticas, e eu acho que podem vir abordando vulnerabilidade infantil de diversos parâmetros, e aí eu quero preparar vocês para todos eles, né? A temática também, até coloquei aqui na parte de violência, né? A vulnerabilidade infantil está muito, 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 muito em ênfase nesse momento, tá? Por conta tanto da lei, né, lá do
do Henri Borel, que foi reforçada ao longo desses anos, né? Mas também por conta, gente, que depois da pandemia nós tivemos um estouro aí de casos de estupro de vulnerável, sabe, de pedofilia. Teve aquele ator, inclusive, da Globo, né, que ele foi preso, gente, por conta de pedofilia. Gente, esse tema tá muito em alta. Se você der uma olhadinha no noticiário, você vai ver que ele está aparecendo o tempo todo e a gente não está dando muita trela, porque tem muita informação, é muita coisa, e aí você diz, ai, Mel, não dá para eu assistir tudo isso. Não te preocupa, porque eu estou aqui para fazer isso, para pegar o que é mais importante, filtrar e passar para você só o que você precisa saber. Então, vamos lá. Vulnerabilidade infantil. Vou gravar uma aulinha sobre isso. Acho que eu vou fazer, inclusive, ao vivo também. Não sei, vamos ver. Vulnerabilidade infantil, violência de gênero. Tem um material completo, 49 páginas sobre a questão de gênero, tá? Proteção indígena. Mel, esgotou esse tema? Acho que não, viu? Acho que ainda vem o lance da proteção indígena, até porque a gente tem agora um ministério, né, dos povos indígenas. Então, isso é uma novidade. Então, pode vir na sua prova. Nós temos aqui também violência nas escolas. Tivemos um aumento importante, substancial aqui sobre violência nas escolas, né? E é uma temática que eu acho que ela está muito atrelada a discursos de ódio e a bullying. Então, é uma temática que vai cair nas provas de 2023. Eu preciso que você fique de olho, tá? Vamos para o próximo tema aqui, para eu não me prolongar. Retórica da dominação. Aqui dentro da cultura, né, cultura e educação, eu tenho essa retórica da dominação, que é o quê? A parte linguística, é o discurso. Quando eu falo de retórica da dominação, eu estou falando qual é o discurso vencedor. Você deve ter acompanhado, né, aí nos jornais, em algum momento você acompanhou isso, você vivenciou isso. Hoje em dia as pessoas falam muito de política, o tempo todo, ai, quem está certo, quem está errado, é o tempo todo disputando quem está certo, quem está errado, quem é o mais certo, quem é o mais errado, sabe? É sempre assim, um acusando o outro. O que é isso? A gente chama de retórica da dominação. Qual é o discurso que está vencendo? Hoje em dia a gente tem pressão, inclusive, de que a gente não pode pensar diferente dos outros, porque senão a gente é cancelado. Então, mais um exemplo de retórica da dominação. Qual é o discurso que está vencendo? Será que eu estou podando o meu senso crítico, a minha liberdade de expressão, com medo desse discurso vencedor? Então, muitas vezes isso acontece, né? Dentro aí dos limites da liberdade de expressão e do cancelamento, né? Isso acontece bastante. Já falei de violência nas escolas, deixa eu ver o que mais. Preconceito linguístico, linguagem neutra. Gente, essa linguagem neutra eu acho que cai, viu? Eu acho, viu, galera? Deixa eu só falar para vocês qual é o argumento que vocês vão usar sobre linguagem neutra. Primeiro ponto é a linguagem neutra, gente. Quando a gente fala de linguagem neutra, de pronome neutro, a gente não está falando que vai substituir a gramática normativa, a língua portuguesa por uma linguagem neutra, tá? Isso não acontece de forma nenhuma. Sempre vai acontecer no sentido de diversidade linguística. A linguagem neutra, gente, ela já existe, tá? Ela já é oficial pelas gramáticas como uma variação linguística. Ela é considerada uma variação linguística. Então, não adianta ficar sofrendo dizendo, ai, nossa, as pessoas reproduzem muito isso, né? De que, ai, vai trocar o português nas escolas pela linguagem neutra. Não é assim que funciona, tá? Ela é uma variação linguística. Até porque, gente, a nossa língua oficial, a língua portuguesa, ela é um patrimônio, a nossa história, é a nossa língua oficial, né? Não tem como eu substituir isso. Mel, mas se o tema vinha perguntando sobre o ensino de linguagem neutra nas escolas, o que eu vou argumentar sobre isso? Primeiro, você vai dizer que é legítimo
A linguagem neutra, ela é legítima, a existência dela dentro da nossa língua, né? Porque ela é uma variação linguística, né? Ela representa um determinado grupo. Mas, gente, nós temos que valorizar a nossa linguagem, né? A nossa língua oficial também, a nossa língua portuguesa. E eu posso dar exemplos também, gente, de outras linguagens que precisam ser valorizadas, como as línguas indígenas, tá? Então, eu tenho aí não só a variação linguística, mas eu também tenho línguas, gente, que precisam ser oficializadas, de certa forma, no sentido de serem valorizadas pelas escolas. Por exemplo, por que que eu vou falar de linguagem neutra nas escolas, mas eu não vou falar de língua indígena? Que eu tenho muito mais pessoas, um grupo muito maior, que vai abordar a língua indígena, que vai se favorecer dessa língua, e por que que eu tenho que usar a linguagem neutra? Então, entendam, é uma variação. Tá? Ela não substitui o português, a língua portuguesa, que é o nosso patrimônio. Você pode usar como exemplo, gente, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que é um livro que ele vai falar disso, que o Policarpo Quaresma, ele era um militar, ele era um patriota, e ele falava que a língua tupi tinha que ser a língua oficial do Brasil. Só que o pessoal falou assim, tu é doida, é? Que doidice é essa, menina? Que negócio de língua tupi oficial aí, ele falava, não, mas é porque a nossa língua verdadeira é a tupi, a gente tem que ser nacionalista, patriota. Internaram ele lá no hospício. Falou, meu filho, você tá doido, vaza daqui. Então, dentro desse lance da linguagem neutra, eu também tenho a retórica da dominação. Quanto mais culto você fala, quanto mais domínio da língua portuguesa você tem, mais você se destaca. Enquanto isso, outras pessoas que falam na variação linguística, muitas vezes sofrem preconceito. Isso acontece também, gente, nas variações regionais, né? Quem tem sotaque assim que nem eu, muitas vezes sofre xenofobia, porque a forma que a gente fala é diferente. Então, eu preciso abordar a importância de variação linguística. Gente, isso cai na prova de língua portuguesa de vocês, tá? Prova objetiva, não é só na de redação, não. Aí já pensou, tá lá na tua prova, falando de linguagem neutra, e tu, ai, eu não vou olhar para esse tema, porque eu não gosto desse tema, eu não concordo. Tudo bem você não concordar com a temática de linguagem neutra, mas você precisa entender ela para você não virar um alienado, tá? Próximo tema aqui, aculturação de indígenas. Gente, isso daqui vai cair, hein? Vai cair. Sabe por quê? Porque nós tivemos recentemente uma autoridade política falando que os indígenas deviam se aculturar para poder se adaptar e entrar no nosso padrão de pessoas, né, civilizadas. Foi isso que ele falou. Só que o que ele falou, gente, é crime, tá? É considerado crime. Por quê? Porque foi uma fala, gente, que vai totalmente contra, né, a diversidade linguística, que vai contra a diversidade, né, a dignidade dessas pessoas. E o que ele falou, gente, pode ser considerado crime, sim. Então, nós temos aí, imagine só, se um líder político tem essa coragem de falar publicamente, né, que os indígenas deviam se aculturar, ou seja, largar toda a sua história, sua identidade, sua cultura, tudo, para se padronizar aos nossos costumes. Se você acha que isso é normal, você precisa rever seus conceitos, gente, porque isso aí não faz o menor sentido. Imagina que as outras pessoas não estão sendo influenciadas, né, por esse discurso, o que elas não estão pensando também sobre isso, né? Porque o discurso de um político, gente, ele influencia muito na vida das pessoas, né? Muita gente adota, se identifica com esses discursos e reforça violências, né? Reforça preconceitos, inclusive. Cultura de privilégios e filantropia. O que é isso? As pessoas que gostam de manter seus privilégios, mas elas também gostam de se passar por boas pessoas. Ah, não, mas eu faço caridade. Já entra até aqui nas campanhas. Ah, eu estou participando da campanha da fraternidade, mas eu não gosto de pobre. Então, eu tenho o lance aí da filantropia.
Recentemente saiu uma lista de bilionários do mundo inteiro, gente. Milionários e bilionários do mundo inteiro que estavam pedindo para as autoridades taxarem as grandes fortunas, ou seja, cobrarem impostos, né, imposto dos mais ricos, das pessoas mais ricas. Rica de verdade, gente, não é rico, não é dublê de rico, não. Compra apartamento financiado. O que eu tô falando é de gente muito rica, milionária. E aí, gente, nessa lista não saiu nenhum brasileiro. Por que será, né? Não tinha nenhum brasileiro nessa lista. Por quê? Porque o brasileiro ele tem essa cultura, gente, enraizada desde a colonização. A gente gosta de privilégios, a gente gosta de manter esses privilégios, só que a gente não gosta de sair como errado na história. A gente não gosta de ficar com essa fama de mal, não. A gente gosta de ter uma fama de bom moço aqui no Brasil. Então, o que a gente faz? A gente faz caridade. Só que a gente faz caridade muitas vezes para se aparecer, e não porque a gente quer ajudar. Então, isso aqui, gente, pode cair na prova de um jeito, assim, subjetivo, né? Justamente um tema mais subjetivo. E aí você vai dar esses exemplos que eu te falei, da lista, né, de milionários e bilionários que não querem pagar imposto por suas fortunas, né? Herança, gente, no Brasil. Herança no Brasil não paga imposto, vocês sabem disso? Então, o que acontece? Se você recebe uma herança e fica bilionário, você não paga imposto nenhum por essa herança. Você recebe ela todinha ali, não paga nada. Ou seja, você não trabalhou, você é um herdeiro. Por isso que existe o meme, né? Você tem que trabalhar, porque você é bonita, você não é herdeira. Então, o que acontece? O herdeiro, ele é assim, ele muitas vezes ele ficou rico sem trabalhar, mas ele quer ensinar os outros a enriquecer. Aí não dá, gente, é incoerente. É, preservação de línguas indígenas. Já falei, inclusive, aqui, né, sobre a questão do triste fim de Policarpo Quaresma, que pode usar para falar da importância, né, da valorização das línguas indígenas. Acho que esse tema não esgotou totalmente. Valorização, os valores democráticos e a ética, vamos lá. Quando eu falo de valores democráticos, gente, estou falando de dignidade da pessoa humana, eu estou falando de pluralidade, diversidade, eu estou falando da questão ambiental. Todos esses valores democráticos eles estão presentes, por exemplo, no nosso hino nacional. Quando ele fala da natureza, ele fala do trabalho coletivo, ele fala, sabe, o hino nacional é muito bonito, mas na prática ele não funciona. Por quê? Porque os valores, gente, os valores democráticos, eles não são abordados na prática. Pelo contrário, o que mais tem, gente, é político tentando aprovar lei e conseguindo, muitas vezes, aprovar uma lei que vai de encontro ao hino nacional, que vai de encontro à Constituição Federal, aos valores democráticos, à dignidade da pessoa humana. O que a gente mais tem, gente, é político criando lei contra o cidadão e contra o bem comum. Então, pode vir a temática, inclusive, está na nossa plataforma para você já produzir esse tema. Se o lucro, o progresso econômico, ele está acima dos valores democráticos. O que é mais importante? Lucro, eu virar uma potência econômica, ou eu ter brasileiros, cidadãos brasileiros vivendo bem, sabe? Porque o que mais tem, gente, é a política querendo explorar brasileiro para poder o país ficar rico. Na verdade, é isso que acontece na prática, né? Valorização da cultura e apropriação cultural. Gente, carnaval. Isso aqui tem cara, viu, de VUNESP, inclusive. De VUNESP e pode vir na UFAM. Por quê? Apropriação cultural. Tivemos o nosso primeiro carnaval pós-pandemia, né, gente? Oficialmente foi esse. Então, nós tivemos muito esse lance da apropriação cultural. Nós tivemos também a Virgínia, né? Virgínia viralizou aí porque ela fez tranças e muita gente questionou se isso era apropriação cultural ou não, se por acaso ela poderia usar essas tranças e tal. Inclusive, teve uma ex-BBB, a Lumena, que ela fez uma crítica muito pertinente, que ela disse assim, ela, não, gente, tudo bem a Virgínia fazer trança e deixar as trancistas trabalharem. Por quê, gente? No período do carnaval é onde as trancistas mais faturam
trabalhando, né? Assim, é o período em que elas mais fazem tranças. E se eu ficar limitando o número de pessoas que fazem tranças, elas também lucram menos. Só que aí, gente, a galera tava criticando, né? Tipo assim, é apropriação cultural ou não é? Será que você não tá pensando só no lucro? Temos aí questionamentos. De que lado você está, né? Vamos lá. Patrimônio e vandalismo. Gente, tá na cara esse aqui, né? Esse daqui vai cair em algum lugar. Pode ter certeza. Por quê? Porque a gente começou a segunda semana de janeiro com o quê, gente? Ataques ao Congresso. Ataque a Brasília. E aí entrou justamente em questão isso. As pessoas estavam destruindo obras, destruindo presentes, né, que foram doados, que foram, né, conservados, né, e que é patrimônio brasileiro, patrimônio nosso. Então, num ato de vandalismo, as pessoas invadiram Brasília e começaram a quebrar tudo. A gente não está entrando, gente, no mérito do protesto, de que lado que eles estão, na parte política, não. A gente está falando da parte prática, da parte do vandalismo, né? Então, é muito importante a gente analisar isso daqui. Vai cair na sua prova. Como é que eu vou falar de patrimônio e de vandalismo? Como é que eu vou abordar isso daqui na minha prova? Gente, isso daqui tem muita cara, inclusive, de CIS 2 e de PSC, viu? Tem muita cara de PSC. Então, se eu fosse você, eu teria uma atençãozinha especial aqui. Vou fazer uma live, inclusive, sobre esse tema, patrimônio e vandalismo, com alguns repertórios para vocês abordarem essa temática. Mas já fica ligado, já vai produzindo, tem tema na plataforma sobre isso, já vai produzindo o seu texto para ver como que você se sai nessa temática de patrimônio e vandalismo. Sobre saúde, vamos lá, tem tema quente também de saúde. Temos o quê? A questão da gordofobia. Gente, hoje mesmo eu postei uma notícia, né, de que existem previsões de que as pessoas estarão mais obesas, né, nos próximos anos. Então, é importante a gente analisar esse aumento. Ainda não caiu, tá? Vai cair. Ainda não caiu, mas vai cair. Por quê? Porque nós tivemos a VUNESP só caindo, abordando esse tema, mas já faz bastante tempo, e vocês sabem que a VUNESP gosta de repetir tema. E a UFAM faz tempo que ela não traz um tema aí de saúde. Um tema, assim, bem, bem raiz, sabe? De saúde. Geralmente ela traz um tema mais subjetivo sobre saúde, que é o caso, por exemplo, de vacinação, né? O retorno de doenças, né? Que antes estavam controladas. Isso também pode cair. Gente, tema de saúde já tem um tempinho que não cai. Por quê? Porque a gente estava na pandemia, muitos vestibulares foram adiados, geralmente caía sobre a parte política da pandemia, quase não caiu sobre a parte da saúde em si, né? E nós temos ainda, gente, consequências dessa pandemia. Então, essa temática aqui de saúde, se eu fosse você, eu botava no seu cronograma aí, ó, vou produzir tema de saúde próxima semana, porque vai cair. A Mel falou que vai cair porque vai, tá? Aborto, gente, o Estatuto do Nascituro vai cair, não tem condições. Toda hora a gente liga o noticiário, tem alguma situação relacionada a aborto. Toda hora a gente liga o noticiário, tem alguma situação relacionada a direitos femininos, a vulnerabilidade, né, infantil, crianças engravidando e sendo proibidas de fazerem um aborto. Entende que isso daqui vai entrar no lance da vulnerabilidade infantil? Nós temos aqui dois pontos que são bem próximos. A questão dos direitos femininos e da vulnerabilidade infantil. Todo mundo quer defender, quer ser pró-vida, quer defender criança, mas quando a criança engravida, ninguém pensa que ela é uma criança. Pensa que não. A gente vai seguir com essa gestação aí, mesmo sendo um trauma, mesmo sendo fruto de um estupro, coisas desse tipo, tá? Então, é importante você tem tema na plataforma. Tem tema sobre gravidez precoce, tem tema sobre direitos femininos, sobre a questão de violência contra as mulheres, né? A questão do aborto, inclusive, tá tudo na nossa plataforma já. Riqueza excessiva, injustiça social, geração de pobreza e reforma agrária.
temos uma aula específica para isso, que é a nossa aula do contrato social, que eu vou falar sobre todos esses temas, já vou gravar essa aula com vocês, que é sobre a riqueza excessiva. Eu já falei para vocês aqui sobre a questão dos bilionários que não querem pagar, que querem pagar imposto, e aqui no Brasil ninguém quer pagar imposto nenhum. E nós temos a geração de pobreza, que é justamente consequência disso, dessa riqueza excessiva. Recentemente, agora, por esses dias, nós tivemos a invasão do MTST em uma propriedade privada, que era uma fábrica de celulose e de papel. Isso daqui tem muita cara de VUNESP, mas pode ser que a UFAM traga? Sim. Por quê? Porque a UFAM, gente, ela copia quase tudo da VUNESP. Queria dizer não, mas é isso que acontece. A UFAM, ela gosta muito de copiar a senhora VUNESP. Então, se eu fosse você, eu ficava ligado, porque vai vir sobre a reforma agrária. Então, já puxa o seu professorzinho de geografia, já chama ele no cantinho para ele te ajudar com as questões de reforma agrária. Eu vou te trazer repertórios fáceis de você falar de reforma agrária sem entrar na parte técnica. Você vai falar de uma forma muito divertida sobre reforma agrária e vai falar de uma forma muito bonita, inclusive, tá? Nós temos algumas aulas. Temos a aula do Sebastião Salgado, que é sobre isso também, sobre reforma agrária, e eu vou gravar a aula para vocês do Torturado, que é justamente uma aula que vai falar sobre todas essas desigualdades numa aula só. É um repertório só para todos esses temas, tá? Campanhas que vocês precisam ficar atentos. Gente, a campanha da fraternidade que está em vigor agora, nesse momento, é sobre o combate à fome, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, olha só como está muito cara de que vai cair um tema social, um tema sobre a questão da fome, da desigualdade, tá? Isso daqui tem muito cara de que vai cair. Campanha Nacional de Vacinação, que o governo começou também justamente por conta das consequências aí da pandemia e da consequência também de muitas pessoas não quererem se vacinar, né? Campanha de prevenção à gravidez na adolescência. Gente, tem tema na plataforma. E isso daqui tem muita cara de que vai cair nos vestibulares do primeiro semestre. Por quê? Porque além de ser uma campanha do governo passado, é uma campanha do atual governo e está muito em alta. Lembra que eu falei para vocês? Toda hora que a gente abre o jornal, está passando alguma situação de vulnerabilidade infantil, de gravidez precoce, de estupro de vulnerável, coisas desse tipo, tá? Os direitos femininos estão muito em alta. Economia, tivemos uma aula com a professora Socorro Levi, inclusive tivemos uma live no canal dela sobre economia, mas eu vou gravar uma outra aula aqui também sobre economia, para a gente revisar todos os assuntos e incluir novos assuntos aqui que podem cair, que é o quê? Desemprego entre jovens. Gente, isso daqui vai bater recorde de coisa em prova. Por quê? Porque, gente, nós temos uma geração que muitas vezes não estuda e não trabalha, está completamente sem perspectiva, não acredita mais no governo, uma geração que muitas vezes quer entrar para a política e ganhar dinheiro fácil, né? Que está desempregada. Isso que vai cair com certeza, porque nós estamos num novo governo, então existe uma expectativa grande em relação à questão da empregabilidade. Isso daqui está muito em alta. Taxação de grandes fortunas, já falei para vocês também, é um tema recente, porque, né, nós temos a lista aí dos bilionários. Educação financeira, por quê? Porque nós temos um recorde de endividados no Brasil, dado recente. Inclusive, o Serasa está fazendo um feirão de renegociação nesse momento, por causa desses dados, né, absurdos aí de pessoas endividadas. Economia circular. Economia circular, o que que é? É justamente, gente, uma alternativa de consumo sustentável, tá? É você consumir coisas que têm um impacto menor na natureza. E eu tenho aqui a questão da impunidade, né? Seletividade de crimes. Quem aí ouviu falar da estudante de medicina da USP que roubou, desviou, né? No caso, ela roubou, furtou o dinheiro da formatura, mas em todos os jornais sai o quê? Estudante da USP desviou milhões.
Se fosse um aluno da Estácio, ia dizer o quê? Ia dizer que estava roubando, né? É isso. Então, cultura de privilégios. A gente sempre quer manter os nossos privilégios, a gente nunca quer abrir mão de nada. Nada, 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 nada. Então, essa cultura de privilégios, do jeitinho brasileiro, vai cair na sua prova. Entenda, tem tema lá na nossa plataforma que chama Jeitinho Brasileiro, o nome do tema. Faça esse tema que você não vai se arrepender. E injúria racial e racismo. Gente, todo dia tem um caso desse na TV. E a injúria racial agora foi equalizada ao crime de, né, foi comparada aí ao crime de racismo, tá? A partir do que? Desse novo governo, a nova ministra, o novo ministro fez essa equalização aí dos crimes de injúria racial e de racismo. Então, pode cair. Inclusive, por quê? Porque nós tivemos aí, gente, um destaque recente para a notícia de trabalhadores, né, de uma vinícola que estavam sendo tratados, estavam em regime de trabalho escravo, né? Então, isso remete ao quê, gente? Trabalho escravo contemporâneo, né? Então, isso aqui cai na prova, vai ser... Gente, vocês perceberam que aqui tem um resumão das principais notícias do primeiro semestre. Vai cair. Eu já te dei algumas dicas de argumentos, vou gravar aulas novas sobre isso, tá? Sobre cada um desses temas que eu achar que são mais difíceis, eu vou gravar as aulas de repertório para vocês. Mas se você já quer praticar algum desses temas que já estão na plataforma, é só você pegar o tema na plataforma, me chama no WhatsApp, que eu te ajudo com argumentos, com repertórios. Tem alguns repertórios também já em PDF lá na nossa plataforma. Tem alguns repertórios também gravados. Então, é isso, gente. Eu queria trazer para vocês. Vou deixar essa aula gravadinha aqui para vocês. Era o que eu queria trazer, né? Essa análise desses temas para a prova do PSC UFAM e também, gente, que pode cair, inclusive, nas provas da VUNESP do primeiro semestre, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso mapa da prova. A gente se vê na próxima live.